Bem-vindos, muito bem-vindos a mais um culto, melhor culto até hoje. Culto de bênção, de unção, de muita graça, de muito favor do Senhor. E eu creio que a cada dia o Senhor nos renova, nos enche da tua graça e da sua presença. Amém? Queridos, o tema da mensagem hoje é devolução. Diga comigo, devolução. Diga ao teu irmão, devolução. Amém. Coloque a mão direita no teu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos guia, nos capacita, nos direciona, nos instrui, nos ajuda. Que o teu Espírito nos faça compreender a tua palavra, entender a tua palavra e colocar em prática a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Se você puder, coloque o seu celular no silencioso ou desliga, pede seu irmão para não conversar com você. Aleluia, graças a Deus, amém. Não só reforçando bem rapidamente, porque já temos os avisos, mas muita gente chega, o aviso já foi dado. Só reforçando, sexta-feira, às 8 horas da noite, a nossa vigília de oração. A gente se encontra para buscar a presença de Deus, nos encher do Espírito Santo, interceder pela nossa família, sermos cheios da graça do Senhor. Dia 31 de dezembro. Já estou lá em dezembro, irmãos, glória a Deus. Dia 31 de agosto, nós vamos ter um seminário aqui fantástico, tá? Vai ser no domingo, então preste bastante atenção, fique atento, porque o culto vai começar às 5 horas da tarde, não às 7. Ele vai começar às 5 horas e nós teremos aqui o pastor Miguel ministrando. Teremos aqui o pastor Márcio Araújo ministrando, pastor Nociel ministrando, pastor Vail ministrando e, para quem não conhece, pastor Ari ministrando. Então, vão ser 20 minutos de mensagens dinâmicas, poderosas, abençoadoras. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Então, guarde esta data, dia 31 de agosto. Não perca o nosso culto, não faça outro compromisso, porque vai dar tudo errado. Seu compromisso dia 31 é aqui na igreja, 5 horas da tarde. Pastor, vou viajar, estou vendo, meu Deus, olha aqui, estou vendo o pneu furando. Jesus amado, não vai não. Estou amaldiçoando não, estou te trazendo para a presença de Deus. Quem vem no culto de manhã vai vir nos dois cultos, de manhã e à tarde, 5 horas da tarde, à noite, né? Viração do dia, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso aí depois. Pessoal, quando eu me converti, aliás, quando eu comecei a ir na igreja, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, mais ou menos, comecei a ir na igreja. E uma vez e a outra ia na igreja, na minha época chamava discoteca, né? Depois foi ganhando outros nomes. E eu fiquei mais ou menos 2, 3 anos dentro da igreja até me converter de verdade. Mas quando eu cheguei na igreja, eu ouvi uma mensagem que nunca mais saiu do meu coração. O pastor, ele diz assim: se você for dizimista, você vai ganhar 30, 60, 100 vezes mais. E aí terminou o culto, a minha mãe procurou o pastor, porque a gente vivia em completo estado de escassez. Não tinha, a gente vestia roupa dos outros, calçado dos outros. A minha mãe tinha uma senhora chamada Dona Marinha. E a Dona Marinha, ela emprestava dinheiro para minha mãe a juros. Então minha mãe pegava esse mês, no outro mês ela pagava, a dona cobrava juros exorbitantes. E eu já preguei aqui,
o centro espírita, a gente tinha frango mais ou menos 15 dias, ou às vezes uma vez por mês. E aí a minha mãe fazia farofa, levava no centro espírita, e aí o demônio lá comia. O demônio não, a pessoa comia o peito e a coxa, e para nós sobrava o pescoço e o pé. Já fui curado, tá? Se você fizer, eu como. Jesus me curou. Mas eu tinha trauma disso aí. E essa era a nossa vida. Então, quando o pastor falou sobre isso, eu falei, eu não sou bobo. Se eu der alguma coisa, eu vou ganhar 30, 60, 100 vezes mais, então eu vou dar. E aí a minha mãe disse assim, pastor, o que é dízimo? Porque o senhor pregou, mas eu não entendo nada. Aí ele disse assim, dona Helena, dízimo é 10% de tudo que a senhora ganha, a senhora entregar à igreja. Aí ela disse assim, pastor, mas eu não trabalho, eu não ganho nada, meu marido é assalariado, 5 filhos, e a gente não tem nada, como que eu vou dar? Aí ele disse assim, dona Helena, é dando que se recebe. Se a senhora quer mudar de vida, a senhora quer que Deus mude a vida da senhora, então preste atenção, começa a dizimar do pouco, e sobre o muito Deus te colocará. Quem está me entendendo, diga amém. Diaconato, tiver gente lá fora, pede para entrar para o culto ou em quem. Aí o que acontece? Eu não tinha emprego. Eu trabalhava na feira carregando a sacola das madames, era assim que a gente falava. Terminava a feira, que tinha feira de rua, muito adolescente, jovem vai saber o que é isso. Terminava a feira, aí eu chegava para os feirantes e dizia assim, deixa eu ajudar a guardar as frutas, legumes, verdura e colocar no caminhão. E eu era raquítico, né? Eu não dava conta de nada. Aí eles falavam assim, pode ajuda que a gente te dá alguma coisa. E aí às vezes nos dava um dinheiro, e eu passava ali o dia carregando sacola para as donas, né, para as senhoras. E aí saía dali a vender picolé no campinho, vender picolé na rua. Domingo de manhã ia vender jornal, porque vendia jornal na rua. E assim que eu ganhava alguma coisa. Não era para eu comprar celular, não era para comprar roupa, não era para eu ir no shopping, para eu divertir, porque nem shopping tinha. Eu pegava aquele dinheiro e eu chegava e dizia assim, mãe, está aqui, o que eu ganhei está aqui para a senhora comprar alguma coisa para dentro de casa. Só que quando eu aprendi o dízimo, aí eu comecei a tirar 10% do meu lucro de picolé, da feira, de tudo, porque eu falei assim, se eu der, eu vou ganhar 30, 60 e 100 vezes mais. Se eu der R$1, eu vou ganhar 100. A lógica. Então eu comecei a dizimar desta forma. Pergunta assim, e Deus abençoou, pastor? Então eu vou te responder, muito. Mudou a vida da minha mãe, mudou a vida do meu pai, que nem ia na igreja, mudou a vida do meu irmão mais velho, porque ele conseguiu um emprego, e Deus começou a mudar a situação de casa. Só que quando eu comecei a estudar e ler a Bíblia, eu me converti com 17 anos, eu amava a Bíblia, né? Eu estou dizendo, pastor, o senhor não ama mais? Não amo, eu estou dizendo assim, eu tinha fome e sede da Bíblia. Todo cursinho bíblico que tinha, era por carta na época, né? Eu fazia, e eu estudando, e o Espírito Santo começou a mover o meu coração, porque o pastor não pregava isso, mas começou a mover o meu coração, que mais do que eu desejar ganhar alguma coisa, eu precisava entregar o dízimo e oferta, não pelo que Deus ia fazer, mas pelo que Ele já tinha feito na minha vida, na minha casa. E a partir desse momento que eu me converti, eu não me lembro de ter deixado de dizimar na casa de Deus. Por que eu estou falando sobre isso aqui? E eu vou até cortar algumas coisas que eu falei de manhã,
porque senão a mensagem fica longa. Porque eu preciso falar para você que o dízimo, ele nunca foi seu, e ele nunca vai ser seu. O pastor da minha igreja diz assim: quem não entrega o dízimo na igreja, ele vai entregar na farmácia, no conserto do carro, ele vai entregar em algum lugar, para o ladrão, para o salteador, mas o dízimo nunca fica com a gente. E aí ele lia a Malaquias capítulo 3, e ele dizia: quem não dá a Deus, dá para o diabo. Diga comigo: quem não dá para Deus, dá para o diabo. Então, eu sempre, aí eu lia, eu conferia, eu olhava, e eu dizia assim: Deus, eu preciso de mudar de vida, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso de uma casa, eu preciso de carro, eu preciso de tudo isso. Mas, mais do que isso, eu preciso do Teu Espírito Santo e da Tua presença na minha vida. Agora eu vou começar a pregar. Coloca, já colocou, né? Vocês estão bacana, hein? O que é isso aqui? Diga comigo: a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma caixa, entre aspas, feita de madeira de acácia, que era a madeira mais cara e a madeira mais difícil de trabalhar. A arca, ela tinha as argolas e tinha os varais de um lado e do outro. Para que serviam os varais? Para carregar a arca. A arca por dentro ela era de ouro. Diga comigo: de ouro. De ouro. Por fora ela era de ouro. A Bíblia diz que a arca ela tinha 2 querubins, e os querubins com asas abertas. Uma asa, a asa de um querubim encostava na do outro, e eles olhavam para dentro da arca, eles estavam curvados para dentro da arca. Alguns estudiosos, não está na Bíblia, diz que os querubins eles tinham rosto no formato de rosto de criança. E o que significa essas coisas, pastor? O anjo, os 2 anjos querubins, olhando para dentro da arca, nos ensina uma coisa muito importante: não olhe para o pastor, não olhe para o músico, não olhe para homem algum, porque você só vai ver defeito, mas olhe para a presença de Deus e você será salvo. Então mantenha os seus olhos na presença de Deus. O segredo de 40 anos de crente, aliás, mais de 40 anos na presença de Deus, é o que? Sempre olhei para a presença de Deus. Eu já vi pastor cair, eu já vi músico cair, eu já vi diácono cair, eu já vi igreja se desfazer, eu já vi de tudo nessa vida. Mas eu nunca vi o meu Deus ele falhar, ele errar ou ele transgredir alguma coisa. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Então olha para Deus. Por que os anjos eles estavam ligados uns aos outros? Porque no reino de Deus não tem divisão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Mas se eu for falar só da arca, eu vou ficar aqui uma semana inteira. Agora, o que tem dentro da arca? E eu não vou poder pregar o que tinha lá dentro, porque cada um é uma mensagem mais violenta que a outra. Mas dentro da arca tinha primeiro os 10 mandamentos escritos por Deus. O que tinha lá dentro? Os 10 mandamentos escritos por Deus.
10 mandamentos, houve um grande desafio onde Deus precisava mostrar com quem ele estava. E aí Deus mostrou que ele estava com Arão. Quando ele faz a vara, o cajado de Arão, ele floresce. Então dentro da arca tinha também o quê? A vara de Arão. Diga comigo, a vara de Arão. Que simboliza autoridade, poder, simboliza que Deus está. Deixa eu profetizar na tua vida. A tua vara sempre vai florescer. Amém. Porque Deus é contigo. Terceira coisa que tinha dentro da arca, o maná. O que era o maná? O alimento que Deus mandou dos céus. E aí, para a memória, Deus mandou colocar dentro da arca o maná. O maná que uma turma de intrusos, depois eu prego sobre isso, rejeitou, murmurou, reclamou. E quem murmura e reclama está correndo um sério risco de morrer. Morrer espiritualmente e até fisicamente. Porque Deus disse: murmurador não entra no meu descanso. Então olha o teu irmão e diga assim: não me chama para murmurar. Ih, pastor, já falei mal do louvor agora, como é que eu faço? Conversa com o poderoso de Jacó. Vai terminar a mensagem, você pode sair lá fora transformado ou murmurando. Deus diz: coloco diante de vós a bênção e a maldição. É você que escolhe. Ok? Vamos lá? Então dentro da arca tinha esses três. Agora, onde ficava a arca? No Santo dos Santos. Então imagina o templo antigamente. Lá fora era o pátio. E aí, irmãzinha, olha para mim. Como que Jesus é bom com vocês, hein? Hoje vocês podem fazer louvor, pode pregar, pode dançar. Antigamente vocês tinham que ficar lá fora no pátio. Se eu fosse mulher, eu dava glória a Deus e aleluia. Amém. Mas eu dou glória a Deus, aleluia, sim. Então, lá fora era o pátio, aqui o lugar santo, e aqui o Santo dos Santos, onde ficava a arca de Deus. Quem podia entrar no Santo Santo? Porque tinha uma cortina, lembra a campanha de Jeová Jiré, que nós fechamos o altar? Tinha uma cortina, um véu, que se rasgou de alto a baixo quando Jesus ressuscitou, quando ele morreu, né? Melhor dizendo. Então, quem podia entrar lá? Uma vez por ano. Quantas vezes? Uma vez por ano, o pastor dos pastores, ou seja, o sumo sacerdote, ele entrava para quê? Fazer expiação, ou seja, ele ia fazer sacrifício para ele ser purificado e para que a nação de Israel também fosse purificada. Uma vez por ano, até hoje, em Israel, tem a data festiva, setembro, outubro, mais ou menos. Quando chegar lá, eu falo para vocês como que é. Aí, o que acontece? O que acontece? Quando ele entrava, ele precisava passar por todo um ritual de purificação. E aí ele entrava e ele então sacrificava a Deus. Agora era tão violento, tão sério, que chegar diante da arca, a arca era a própria presença de Deus. É como se Deus estivesse morando ali dentro da arca. Então, quando Israel, eles olhavam para a arca, era como se eles estivessem olhando para o próprio Deus. Então eles se ajoelhavam, eles se dobravam, eles choravam, eles cantavam. Lembra de Davi, né? Lembra da arca na casa de Obed-Edom? 3 meses e tudo na vida dele prosperou. Então Israel tinha a arca
arca de Deus como algo de mais sagrado, e até hoje, porque a arca desapareceu, ninguém sabe onde ela está. Eu acho que Deus tirou ela para ninguém idolatrar, né? Então, ou ninguém morrer, porque a arca era tão santa, né? Não, pastor, não é isso, tem outras explicações, tem, mas eu não posso falar aqui hoje, não dá tempo. Então a arca, se alguém encostasse na arca, o que acontecia? Morria na hora. Porque, lembra o que Jesus falou? A mulher diz o quê? Se eu tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Porque ela tocou em Jesus. Mas quem tocou na arca sem a permissão de Deus, o que aconteceu? Foi fulminado, morreu na hora, não tem jeito. A arca na vida de um homem só trouxe desgraça para a vida dele. Por quê? Porque ele não se preparou para receber a arca. Mas a arca na casa de Obed-Edom prosperou toda a vida dele. Então deixa eu profetizar na tua vida. Amém. A presença de Deus na tua casa, amém, vai mudar a tua história. Olha o que Moisés ele disse: se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé. Não saia do seu lugar, não tome atitude, não faça nada na sua vida sem antes olhar e dizer: Pai, a tua presença tem que ir comigo. Amém. Ok? Vamos lá. Entendeu sobre a arca? Amém. Só que quando os reis eles iam para a guerra, o que eles falavam para o sacerdote? Sacerdote, nós vamos enfrentar uma batalha, chama o profeta. Profeta, se eu for para a guerra, nós vamos vencer? Consulta a Deus. Aí às vezes Deus falava assim: pode ir que vocês vão ser vitoriosos. Ou às vezes Deus falava assim: não vai não que vocês vão se arrebentar. E aí quando eles iam para a guerra, eles pediam a Deus permissão para a arca ir na frente. Às vezes o rei olhava e dizia assim: Deus, se o Senhor não for, se a arca não for, nós não vamos. E aí o sacerdote, às vezes o profeta olhava e dizia assim: a arca ela vai na frente. Quando eles foram atravessar o rio, o que aconteceu? Os levitas levavam a arca e eles pisavam na água, a água se endurecia e eles atravessavam o seco. Tal era o poder, tal era a unção, tal era a presença de Deus na arca. Então, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem, é tudo para um judeu, para um hebreu, para um israelita. A arca, ele diz assim: Deus, ele está aqui. Então, pega isso para você e entenda, porque agora eu vou começar a pregar. Olha, pergunta isso, o pastor agora vai começar a pregar. Coloca o texto para mim, por favor. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 5. Chegar em casa, você vai ler o capítulo 5 e o capítulo 6, tudo bem? Pode ser hoje, pode ser amanhã, com fé. Olha o que a Bíblia diz: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer as dotes. Segurem para mim. Quem era o rei nessa época? O rei Saul, desobediente a Deus, rebelde à palavra, fazia o que Deus não mandava, né? Não fazia o que Deus ordenava, estava todo desviado, feiticeiro. A Bíblia diz que ele perdeu a presença de Deus de tal forma que ele vai consultar o Chico Xavier da época. Foi lá consultar uma pitonisa, né? Uma mulher que invocava mortos. Tal ele estava desviado. E aí, nessa época, quem era
o pastor dos pastores, o sumo sacerdote? O sacerdote Eli. Eli já estava velho. Lembra que Samuel ocupou o lugar de Eli? Porque Eli já estava velho. Ana, lembra de Ana? Pois é. Eli, ele estava velho, quase cego, e ele tinha 2 filhos que era pastor auxiliar dele, Ofni e Finéias. Diga comigo, Ofni e Finéias. Aí o que acontece? A Bíblia diz que os 2 filhos dele estavam dentro da igreja, e toda oferta que chegava, todo sacrifício que chegava, eles roubavam. Eles o quê? Roubavam. Eram 2 rapazes, e eles eram tão afastados de Deus, que eles roubavam a oferta, e além de roubar a oferta, olha que coisa terrível dentro da igreja, dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus, tinha umas mulheres que serviam na igreja, limpava a igreja, ajudava a cuidar da igreja, ornamentava a igreja, zelava pela igreja. Esses 2 rapazes chamavam estas mulheres e eles prostituíam dentro do tabernáculo. Agora olha que coisa terrível, a presença de Deus dentro, lá no Santo dos Santos, e eles dentro da igreja prostituindo e roubando a oferta, o que chegava. E aí a ira de Deus se acendeu contra Eli. Por que a ira de Deus se acendeu contra Eli, pastor? Porque o pai e a mãe têm obrigação de corrigir os seus filhos, têm obrigação de fazer eles andarem na presença de Deus. E era tão violento, presta atenção, que o pai às vezes tinha que pegar o filho rebelde, levar ele para fora da cidade e apedrejar, para que não houvesse rebeldia. Então Eli, ele corrigiu, ele falou, ele ensinou. Como os filhos não mudaram, ele tinha que ter removido seus filhos de lá, tomado uma atitude, não tomou. E aí o que acontece? A maldição, ela vem sobre Eli, sobre a casa de Eli e sobre todo Israel. Como que a maldição ela veio, pastor? E por que ela veio? Porque os filhos de Eli estavam roubando o que era de Deus e prostituindo na casa de Deus. Diga para o seu irmão assim: não roube o que é de Deus. Ok? Aí olha o que o texto diz. Os filisteus, que eram inimigos de Israel, tiveram uma guerra. Aí os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, disseram assim: nós estamos roubando a oferta, mas Deus está conosco porque a arca está aqui. Nós estamos prostituindo, mas nós vamos vencer a guerra porque a arca está conosco. E aí eles pegam a arca e vão na frente com os soldados. Olha, vamos enfrentar os filisteus. Aí vai os guerreiros, os soldados, e eles vão levando a arca. Por que a maldição alcançou eles? A Bíblia diz assim, coloca o texto para mim, coloca, continua, né? Melhor dizendo. Tomaram os filisteus a arca de quem? A arca não era de Israel. A arca era de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O dom de pregar não é do Ari, é de Deus. O dom de cantar, de tocar, não é de vocês, é de Deus. Tudo que nós temos é emprestado. Nós somos mordomos para administrar o que Deus nos deu. Nem você é de você.
Porque se Deus resolver que amanhã você morre, não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem idade, não tem nada, você vai. Então a gente, meu filho, tem gente que briga, tem gente que sai da igreja porque alguém chamou a atenção do filho. Tal é a idolatria. O filho não é seu, é de Deus, tá? O marido não é seu, a esposa não é seu, o carro não é seu, a casa não é seu. Nós não temos nada, irmãos. Jó entendeu isso. Por isso que Jó disse o quê? Nu eu vim. E como que eu vou voltar? Nu. Os filisteus tomaram a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Segura aí para mim. Eu quero ir no texto devagarzinho. Por que os filisteus levaram a arca? Porque roubaram de Deus e porque prostituíam na casa de Deus. Foram para a guerra confiando em quê? Confiando que a arca ia trazer a vitória. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu querido. Olha nos meus olhos aqui. A arca de Deus sem santidade só traz problema. Não pensa que porque você está na igreja que está tudo bem. Não, pastor, eu estou na igreja, eu tenho 2 mulheres, mas está dando tudo certo na minha vida. Não, pastor, eu não sou dizimista nem ofertante, mas eu estou melhor do que muito irmão na igreja que é dizimista e ofertante. Não, pastor, eu estou prostituindo, eu estou no carnaval, eu estou nas orgias, eu estou vivendo a minha vida que eu gosto, estou dentro da igreja, mas está tudo dando certo. Cuidado com isso, porque quando o diabo ele passa a rasteira, a Bíblia diz: aquele que endurece o seu coração vai ser quebrado sem que haja cura, ou seja, não vai ter mais remédio. Então eles levam a arca prostituindo, levam a arca adulterando, levam a arca roubando. Só que quando eles vão, aí vem a notícia. Coloca para mim, por favor. Deixa eu ver se é o versículo agora. Oi? Levanta. Tá, não, segura. Então deixa eu contar para a gente não voltar o texto todo. Quando um rapaz tinha um emissário, era o carteiro. Antigamente, quem é do tempo das cartas? Deixa eu ver. Vocês estão com vaidade. Vaidade. Igual eu, né? Ok. O que acontece? O cara ele volta correndo a cavalo, cansado, e o sacerdote ele está sentado numa cadeira. Aí ele diz assim: sacerdote, não trago boas notícias da guerra. E o sacerdote diz: o que aconteceu? Ele diz assim: os 2 filhos do Senhor morreram. Os que estavam adulterando no templo, os que estavam roubando o que é de Deus, morreram na guerra. A arca não pôde salvar eles. E aí ele diz assim: e a arca? Aí ele diz assim: os filisteus levaram a arca embora. O susto daquele homem foi tão grande, tão violento, que a Bíblia diz que ele cai da cadeira. Ele já está meio velho. Ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço, o sacerdote, e ele morre. Então olha para você ver, os 2 filhos morreram, e agora ele também. Por quê? Porque estavam roubando na casa de Deus e adulterando. Aí aquele rapaz não tem nem tempo para nada. Ele sai correndo na casa de um dos filhos, e a esposa de um dos rapazes está grávida de 8 meses. Aí ele diz assim: levaram a arca de Deus, seu sogro sacerdote morreu, caiu, acabou de morrer agora, e o teu marido e o teu cunhado também morreram na guerra.
e levaram a arca de Deus embora. Aquela mulher, ela toma um susto tão grande. Com 8 meses ela entra em trabalho de parto, e aí nasce uma criança, e ela segurando a criança com dor de parto, chorando, já agora viúva, ela diz assim: o nome dele será Icabô. Diga comigo, Icabô. Não, diga forte, diga Icabô. Sacode o seu irmão e diga assim para ele: Icabô. Sabe o que significa Icabô? A presença de Deus foi embora. Por que Eli sofreu? Por que essa mulher ela sofreu e foi o nome de Icabô? Porque agora Israel sabe que sem a arca não tem prosperidade, não tem cura, não tem vitória na guerra. Israel é como se Israel agora tivesse com as portas e as janelas tudo aberto, e tudo poderia acontecer na vida deles. Então imagina, aquele menino passa um dia, passa 2, passa 3, aí chega alguém e diz assim: não quero nem ver a cara desse menino, porque a cara dele é a cara da miséria, a cara dele, o nome dele traz peso, o nome dele é nome de morte, o nome dele é nome de miséria, de escassez. Imagina a vida daquele menino, irmãos. Imagina, não era motivo de alegria, era motivo de morte, de tristeza. E aí a Bíblia diz, voltando agora para a mensagem, que o que acontece? Levaram a arca de Deus embora. Volta o texto lá para mim, capítulo 5, volta lá. Vamos lá. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer Asdod. Continua. Vamos lá. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom. Segura aqui agora. Mamãe, papai, posso te dar um conselho? Não faz festa para sua filha, para o seu filho. Quando você for fazer uma festinha para o seu filho, antes de arrumar as fantasias, me procura, pesquisa e olha. Por quê, pastor? Esse Deus Dagom, ele é o Deus que estava lá na cidade dos filisteus, e a metade do corpo dele é de homem, e a metade para baixo de peixe. Quem assiste a Marvel e outros vai lembrar do Aquaman, ok? Pastor, e o que tem a ver com a minha menina? Sereia. Entendeu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz assim. Ok? Não vou nem ficar falando muito não, porque senão vai tomar tempo, né? Eu poderia falar de Frozen, poderia falar de Bela Adormecida, né? De um monte de coisa. Não, pastor, a festinha vai ser do Shurek. Vive na lama, né? Não vou falar nada não, porque eu até fiquei muito feliz, né? Não sei, de repente até chega, mas eu gostaria muito de parabenizar o pastor Lucinho, né? O pastor Lucinho pregou uma mensagem, né? Eu sou careta, eu sou quadrado. Depois você procura a mensagem dele. Que mensagem? Mas voltando aqui, porque nós estamos voltando aqui. Então, no templo, na igreja dos filisteus, tinha uma imagem de Dagom, uma imagem. E aí eles pegam a arca de Deus e colocam ela de frente, né? A tradução aqui está falando de lado, mas de frente para aquela imagem. Então imagina, aqui está a arca de Deus diante da imagem de Dagom. E eles fizeram uma festa. Por que eles fizeram uma festa? Porque eles estavam glorificando Dagom, dizendo: Dagom
ele é mais poderoso do que o Deus de Israel. Dagon, ele é mais excelente do que o Deus de Israel. O Deus de Israel não pôde dar vitória, e Dagon deu vitória para os filisteus. Fizeram um carnaval, 3 dias de festa, celebrando que a arca estava diante de Dagon e Dagon dominando. Aí a Bíblia diz, coloca para mim o próximo: levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e colocaram no seu lugar novamente. O que aconteceu? Eles fizeram a festa de noite, foi todo mundo dormir. De madrugada, a presença de Deus da arca se manifesta. E aí o Deus Dagon, homem peixe, cai de joelhos diante da arca do Senhor. Então deixa eu profetizar na tua vida: a doença, a miséria, os problemas, as brigas, se você tem a presença de Deus na tua vida, não importa o que você está passando, vai cair de joelhos diante de você, porque a presença de Deus está na tua vida. Aleluia! Abre a boca e glorifica. Diga glória a Deus e aleluia. Porque quem não dá glória a Deus e aleluia, vocês já esqueceram? Fala, o bicho come. Aí eles olharam e falaram assim: bateu um vento pela janela, alguém colocou a imagem mais ou menos desequilibrada, ela caiu, obra do acaso. Continuaram a festa. Coloca o próximo versículo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou. Então eles colocaram a imagem de volta, de frente à arca, e foram festejar. Foram dormir. Segundo dia, o que aconteceu? Dagon caiu diante da arca do Senhor, e Deus pega a sua espada de fogo, corta os membros de Dagon e corta o seu pescoço. Todo o mal na tua vida Deus vai cortar pela raiz, e não permanecerá de pé quem crê. Diga aleluia. Parou por aí? Não, vamos lá? Continua. Por isso, nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos que entram na casa de Dagon, que o limiar, tal, continua. Porém, terceiro dia, porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, os assolou e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Segura para mim. Terceiro dia, o que acontece? Deus agora se manifesta com mão poderosa. Recebeu, né, irmão? Amém. Porque eu já ia profetizar. Porque a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua casa para te abençoar. A Bíblia diz: virou Deus a sorte de Jó. Deus mudou a sorte dele, Deus vai mudar a tua sorte. Amém. Olha o que acontece. Deus se manifesta e diz: agora eu vou ferir todo esse povo com hemorroida. Os filisteus, eles tinham 5 cidades. Quantos? 5. Aí Deus diz assim: bom, derrubei Dagon, não resolveu, né? Cortei as mãos e o pescoço, não adiantou, né? Então agora imagina todo mundo acordando de manhã com hemorroida para fora, hemorroida nas virilhas, hemorroida no corpo, porque hemorroida é uma veia, é isso? É uma veia que arrebenta, é isso? Mais ou menos, né? Tem gente que sabe aqui, depois me dá uma aula. Então olha para você ver que coisa
violenta. Quem tem hemorroida ou teve, sabe o quanto que dói. Tem gente que hemorroida sangra. A coisa é terrível. Vai no banheiro, é uma dor insuportável. Vai sentar, é uma dor insuportável, não é fácil. E aí a palavra de Deus diz que Deus feriu aquele povo. Continua o texto para mim, que tem muita coisa para ler ainda. Vendo então os homens de Adotes, que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus. O que é isso? Diga comigo. Devolução. É o tema da mensagem. Olha o que eles disseram: não fique a arca de Deus conosco, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Continua. Por isso enviaram mensageiros, congregaram os príncipes, ou seja, os 5 reis, os 5 prefeitos da cidade, e disseram: o que nós vamos fazer? E eles responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus, levaram para outra cidade. É mais ou menos que se está em Belo Horizonte, vão levar para Sabará, né? Aí olha o que acontece, vamos lá, continua. Sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame. Com quê? Vexame. Por que vexame? Meu irmão, não tinha banheiro secreto não, tá? Agora imagina todo mundo, olha como estava andando. Só que a Bíblia diz, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Não é plural isso aqui, pessoal. Não era só num lugar não. Era em vários lugares, das partes íntimas. Imagina, a Bíblia diz que Deus feriu desde o pequeno. Imagina o neném com hemorroida. Imagina o idoso com hemorroida. Não dava. Vamos continuar porque tem muita coisa ainda. Então, pegaram a arca de Deus, enviaram a arca de Deus a Ecrom, terceira cidade. Olha, aqui não. O negócio aqui ficou feio. A mão de Deus está aqui. Está pesando sobre nós, sobre o nosso Deus. Manda ela para Ecrom. Levaram para Ecrom. E aí o pessoal de Ecrom diz assim: trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e o nosso povo. Olha o que eles disseram: se lá na outra cidade o Deus Dagon caiu de joelho, teve hemorroida, na outra feriu as partes íntimas, agora na nossa cidade Deus vai matar a gente. Por quê? Porque roubaram o que é de Deus, tiraram o que é de Deus. Olha, continuar, vamos lá. Estou correndo um pouquinho. E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus era pesada, se agravava. Então, toda a cidade, todo lugar que a arca de Deus ela ia, tinha doença, tinha vexame, tinha miséria. O Deus deles ficava impossibilitado de ajudar. Os velhos, as crianças, os jovens, todo mundo ferido. Por quê? Porque lá atrás alguém roubou o que é de Deus. Porque numa guerra se apropriaram do que é de Deus. Pastor, mas é um caso isolado. Então me acompanhe. Me acompanhe. O povo de Israel venceu uma grande cidade. Qual que era o nome dela? Diga comigo: Jericó. Era a cidade mais poderosa que tinha. É a mesma coisa que a gente tivesse vencido uma grande potência, Estados Unidos, Rússia, França, China, né?
Aí eles ganharam a guerra, ficaram felizes, festejaram, e Deus diz assim: o ouro será meu. O que Deus disse? O ouro vai ser meu, não toque. O resto vocês destroem tudo, mata tudo, não deixa nada vivo. Só ficaria vivo Raabe, porque ela fez uma aliança com Israel. Aí a Bíblia diz que eles vão para uma outra guerra. Venceram os Estados Unidos e agora vão guerrear contra um país pequenininho, né? Humildinho. Josué olhou e falou assim: não precisa nem ir muito soldado não é um vilarejo, uma cidade pequena, não precisa ir muita gente não. Quando eles foram, eles perderam a guerra. E aí voltaram, Josué fez o quê? Vou perguntar para Deus o que está acontecendo. Você não pode ficar perdendo luta na sua vida, batalha na sua vida, miséria, escassez. Toda hora bate o carro, toda hora tem que comprar remédio, gastar dinheiro com remédio, toda hora você tem uma perda em casa, toda hora é mandado embora do emprego. Você tem que olhar para Deus e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Josué perguntou e Deus disse assim: roubaram o que é meu. Ou seja, tem anátema no meio de Israel. Aí eles fizeram oração, lançaram a sorte, caiu sobre uma tribo, caiu sobre uma família e caiu sobre a casa de Acã. O que Acã tinha feito? Pegado o que era para ser de Deus, levou para ele, escondeu dentro da sua casa. Posso contar o final da história? Morreu Acã e morreu toda a sua família. Cuidado, porque às vezes uma atitude sua complica toda a sua casa. Às vezes você tirar algo que é de Deus não complica só você, complica toda a sua casa. Porque a Bíblia diz: visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas eu quero te abençoar nesta noite, porque minha voz é voz profética. Amém. Mas Deus diz assim: mas aquele que me serve, aquele que me ama, aquele que anda nos meus caminhos, eu abençoo a geração dele até 1000 gerações. Amém? Amém? O que mais? Lembra de Naamã? Lembra? Naamã foi curado de quê? Lepra. Aí ele chega para o profeta e diz assim: profeta Eliseu, eu tomei 7 banhos no rio, minha pele está igual de um bebê, e eu quero dedicar a você ouro, dedicar prata, dedicar tudo. Eu vou te dar uma oferta violenta, vai resolver sua vida. Você vai poder construir, vai poder fazer missões, vai poder realizar obra, vai poder comprar um cavalo para você andar, você vai poder fazer de tudo. Aí o profeta olhou e falou assim: longe de mim receber alguma coisa sua. O que aconteceu na sua vida não foi obra minha. O que aconteceu na sua vida foi obra de Deus. Então, o que você tem que dar, a honra, a glória, a oferta, o que for, você tem que dar para Deus. Vai para sua casa, vai em paz. Aí aquele homem volta para sua terra, né? Para a Síria. E aí o Eliseu tinha um pastor auxiliar chamado Geazi. O Geazi ficou doido. O Geazi falou: mas que loucura! Que doideira! Como assim? Mandar o cara embora? A gente ia parar de andar a pé, a gente ia poder, a oferta missionária ia dar para a gente abrir obras, fazer o reino de Deus. Porque quem engana, irmãos, ele acha que ele engana as pessoas, mas ele está tentando enganar Deus. Aí o Geazi olha para o Eliseu e diz assim: Eliseu, eu vou sair um pouquinho, vou resolver um negócio, tá? Aí o Eliseu falou assim: beleza, pode ir, vai na bênção. Aí ele vai, e ele corre atrás de Naamã. Aí Naamã olha de longe assim: o que aconteceu? Houve alguma coisa? Ele falou assim: não,
mas o meu pastor, meu profeta, diz que mudou de ideia, que é para o senhor mandar o ouro, mandar prata, pode mandar pedra preciosa, a oferta que o senhor ia dar, pode mandar. E ele pega tudo aquilo e ele leva para ele. Quando ele chega, o profeta diz assim: Geazi, onde você foi? Ele falou assim: não, fui resolver uns negócios aí. Aí o profeta, meu Deus, o profeta olha para ele e diz assim: deixa de ser mentiroso, porque onde você foi, o meu espírito foi com você. O que ele estava dizendo? Que o espírito saiu dele e foi? Não, ele estava dizendo assim: a presença da arca, a presença de Deus que habita na minha vida, me mostrou todo o caminho que você fez, e eu vi você pegando o que não te pertence e escondendo. Então, Geazi, deixa eu te dizer uma coisa: a lepra que estava na mão é a lepra que agora vai estar na tua vida a partir de hoje. Olha a queda, meu irmão. Ele deixa de ser um pastor auxiliar para se tornar um leproso. Por quê? Porque foi roubar aquilo que não era dele, aquilo que não lhe pertencia. Então, olha que coisa violenta. Vamos lá para o Novo Testamento, porque eu poderia falar mais 4 casos aqui. Mas lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus, ele tinha tesoureiro. Ele tinha o quê? Tesoureiro. E o que o tesoureiro de Jesus fazia? Roubava das ofertas. Qual o nome dele? Judas. E aí a Bíblia diz que Judas então vende Jesus por 30 moedas. Ele roubava das ofertas que Jesus recebia para o ministério, né? Ele poderia ter olhado para Jesus e disse assim: Senhor, o Senhor podia me dar um salário, o Senhor podia me abençoar para eu sustentar minha casa, minha família. Não, ele o quê? Estava roubando. E aí a Bíblia diz, porque muita gente acha que Judas morreu enforcado, né? Judas não morreu enforcado. Então não adianta na sexta-feira da paixão jogar pedra nele e tentar enforcar, não, tá? A Bíblia diz que ele foi se enforcar, a corda se arrebenta e ele cai no despenhadeiro e as suas entranhas saem para fora. Sai intestino, sai fígado, sai rim, sai o intestino grosso, tudo sai para fora. Ele se despedaça. Por quê? Porque ele estava roubando o que era de Deus. Viu os exemplos? Eu poderia falar mais, mas o tempo não me permite. Agora olha, vamos voltar para o texto bíblico. Aí, aliás, não precisa nem colocar o texto, que eu vou fechar a mensagem agora, depois você lê em casa. Aí, depois de tudo isso que acontece, o que esse povo faz? Eles tinham profeta de Deus? Não. Eles tinham homem de Deus? Não. O que eles tinham? Diga comigo: magos. Só quem está acordado. Magos. Feiticeiros. Adivinhadores. Só tinha isso lá. Aí cada cidade se reúne e diz assim: como que nós vamos acabar com as hemorroidas? Como que nós vamos acabar com a miséria? Ah, por que miséria, pastor? Porque a Bíblia diz que além da hemorroida, Deus liberou sobre aquelas nações ratos. Liberou o quê? Ratos. Tem medo de rato? Ai, pastor, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, né? Agora imagina milhares de ratos na cidade, comendo tudo que eles viam para frente, inclusive mordendo as pessoas. Pastor Elenise está aí? Pode falar? Irmãos, tinha um lugar lá um quarto de despejo lá da casa dela, quando ela era solteira. Eu vou ter problema em casa. Quando terminar o culto, vocês intercedem por mim, vocês oram. Irmãos, eu não sei se alguém já viu uma ratazana.
As bichinhas encaram a gente, elas partem para cima, elas não têm medo não, é ou não é? Eu estou mentindo? Então, imagina, porque eu não imagino aqueles ratinhos pequenininhos que você olha e sai correndo e esconde, não. Eu imagino ratazana naquele lugar, passeando para tudo quanto é lugar, entrando nas casas. Era isso que estava acontecendo. Aí eles chamaram os feiticeiros, os magos, fizeram uma reunião, né? Reuniram lá e disseram: o que nós vamos fazer para acabar com isso? Aí os feiticeiros, os adivinhos, o pessoal que mexia com magia, adivinhadores, olharam e disseram assim: só tem um jeito, devolve para Israel o que é de Deus. Diga comigo: devolve o que é de Deus. Não tem nada para a gente fazer aqui, não tem remédio, não tem veneno, não tem nada para resolver isso. Dagon resolveu: devolve a arca para Israel. Aí o pessoal olhou e falou: mas será que é isso mesmo? Não é obra do acaso? Porque tem gente que nem passando a pior ele acredita. Eles disseram: será que não é obra do acaso? Isso é bobagem que vocês estão falando. E os feiticeiros dizendo: devolve essa arca. Se eles fossem crentes, eles iam falar igual a gente, né? Pelo amor de Deus, devolve, manda de volta. E aí a Bíblia diz, leia em casa, capítulo 5 e 6, eles reunidos disseram assim: então tá, vamos mandar de volta a arca. Aí os feiticeiros, quem? Os adivinhos, quem mais? Aquele povo que não conhecia Deus, servos de Dagon, olharam e disseram o quê? Mas não devolve a arca de qualquer jeito. Olha a lição do ímpio, olha a lição de quem não conhece a Deus. Eu estava contando de manhã, tinha uma irmã aqui na igreja, ela era serva, converteu, fiel a Deus, mulher de Deus, e ela trazia um dízimo, e um dia eu olhei e falei: mas quem que é essa pessoa, quem que é? A irmã diz assim: é meu marido, pastor. Eu falei: mas seu marido não é crente, como assim? Aí ela diz assim: pastor, não sei, ele não é crente, mas ele acredita que a nossa vida vai mudar se ele dizimar e ofertar. E não é que a vida deles mudou mesmo? E ele só veio converter depois. Eu falei: como que Deus faz umas coisas estranhas? Ele só converteu depois, só batizou depois de muitos anos, sendo dizimista fiel, mais do que muita gente na igreja. Então, os macumbeiros, os feiticeiros, os adivinhadores se reuniram e disseram: não manda a arca de qualquer jeito, eu vou ensinar para vocês como que manda. Aí disseram assim: pega 2 vacas que deram filhote, né? Que pariram há pouco tempo. Tira os filhotes, não deixa os filhotes mamar, e leva essas vacas, elas vão levar a arca do Senhor. Mas essas vacas nunca podem ter trabalhado, ou seja, colocado jugo nelas. Elas precisam ser vacas novas, nunca trabalharam, pariram, estão cheias de leite, e vocês vão levar essas vacas, elas vão conduzir a arca do Senhor. Aí disseram: então tá, beleza, arrumaram a vaca. Aí quando eles estão preparando a vaca, os feiticeiros, macumbeiros, aquele pessoal ali, olhou e disse assim: agora vocês vão fazer 5 ratos de ouro. Quantos? 5. Porque eram quantas cidades? 5. E vocês vão fazer 5 hemorroidas de ouro. Não pode ser de prata nem de bronze. E vocês vão fazer uma caixa de ouro e vão colocar o rato de ouro e vão colocar também as hemorroidas de ouro do lado da arca. Coloca dentro da carroça
e solta a vaca, ninguém leva ela. Se a vaca ela for para Israel, é sinal de que Deus está aceitando a devolução e Deus vai mudar a nossa história. Se as vacas forem para a direita, para a esquerda, para outro lugar, então é sinal que era obra do acaso, não tem nada a ver com a arca. Aí acharam bom. E assim fizeram, prepararam tudo direitinho. 2 vacas, lembra que a imagem da nossa igreja é o quê? O rosto de boi. Porque Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Hoje você não carrega dor, enfermidade, problema, miséria. Hoje você, como aquelas vacas, carrega a arca, a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aí eles fazem tudo isso. O que é o rato e a hemorroida de ouro? Por que de ouro? Porque para Deus não é qualquer coisa. Deus não trabalha com coisa que perece. Deus trabalha com coisa que é para sempre. O ouro é refinado. Amém? Por que eles tinham que mandar? Porque era oferta pela culpa. O que é oferta pela culpa, pastor? É que se eu sou culpado, diabo, e eles eram culpados por quê? Roubaram o que é de Deus. Então eu tinha que o quê? Devolver o que é de Deus, que é a arca, e junto disso ofertar para que Deus tirasse a culpa. Então Deus iria tirar o quê? Os ratos, e Deus iria tirar o quê? Iria tirar as hemorroidas. Quando eles colocam sobre a vaca começa a ir em direção a Israel. As vacas estão indo e os feiticeiros atrás, pessoal adivinhador atrás, os adoradores de Dagon atrás, para ver onde as vacas estavam indo. A Bíblia diz que a vaca não foi para a direita, não foi para a esquerda, mas as vacas foram em direção a Israel. Que o nosso presidente tenha sabedoria para entender que em Israel há um poder de bênção sobre as nações. Os irmãos da Venezuela me procuraram de manhã ali chorando e disseram: pastor, saiu a última da Venezuela agora. As igrejas estão proibidas de orar por Israel, estão proibidas de ter bandeira de Israel, estão proibidas de fazer cultos ao ar livre e mencionar o nome de Israel. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem. A gente ainda tem oportunidade de orar e abençoar, viu, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz. Quando as vacas estão indo, a cidade queria receber a arca. Alguém olhou, um fofoqueiro santo, olhou. Tem fofoqueiro santo, pastor? Eu criei. Começou a gritar: a arca de Deus está voltando. E começou a chorar, gente pulando, gente gritando. Tocaram trombetas, gritaram aleluia, gritaram glória a Deus, saltaram, se abraçaram, ajoelharam. E aí, olha que coisa violenta. Não, vou fazer melhor. Fica de pé no seu lugar. Olha, coloca a arca, coloca a arca. Glória a Deus. Eu estou com o microfone preparado para julgar na cabeça de quem não gritar glória a Deus. E não adianta baixar não, porque eu sou bom de pontaria. Tem glória, aleluia? A Bíblia diz: se eu não gritar glória, aleluia, as pedras vão gritar.
Isso é violento. A arca apareceu, as vacas trazendo, olha, imagina as vacas cheias de leite. Por que a vaca é cheia de leite, pastor? Porque Deus disse: a terra do meu povo é a terra que manda leite e manda mel. Quando as vacas estão indo, o povo olhou ao longe, viu a arca e começou a gritar: aleluia, glória a Deus, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é tremendo. Começaram a gritar: mas segura aí. Aí as vacas, está escrito, está lendo, as vacas carregando a arca. As vacas começaram a mugir. As vacas, na linguagem delas, caminhando. Sabe para onde que a vaca estava indo, querido? Para o sacrifício. A vaca, se ela pudesse expressar, ela diria assim: que honra, porque você é a oferta que agrada a Deus. Que honra, você é a oferta que será cheiro suave às narinas de Deus. A vaca, se ela pudesse falar alguma coisa, ela ia dizer assim: eu estou deixando a casa de Dagon, eu estou deixando de servir o Deus Dagon e peixe, para servir o Deus de Israel. Aleluia.